Sejam todos muito bem-vindos à nossa seara. Agora, retomando a normalidade já de uma parte dos nossos trabalhos, com essas nossas conversas, esses nossos encontros nas quartas-feiras, de forma presencial também. Sentimos muita falta de ver esses rostos queridos, juntamente conosco, que nos entusiasmam, que nos incentivam. Um trabalho tão edificante que é de podermos falar sobre o nosso Evangelho, falarmos sobre a doutrina espírita. Então, inicialmente, convidamos a todos a fazermos uma breve prece, elevando o nosso pensamento ao nosso Pai, pedindo que possamos agora estarmos totalmente receptivos à espiritualidade amiga que nos ampara, para que nos harmonize, para que nos dê a condição necessária para absorvermos todo o conhecimento que a Sua Palavra traz para nós, Pai. Que possamos ter uma compreensão mais clara e que tenhamos também a coragem e a disciplina de pô-la em prática, pois sabemos que somente dessa forma podemos nos elevar na busca no encontro que um dia será possível consigo. Que a paz seja convosco. Então, hoje a intenção da nossa conversa hoje é uma coisa mais leve, e é muito importante nós podermos contar com a interatividade de vocês. Se não me falha a memória, foi no início da primeira quinzena de março que nós suspendemos praticamente todos os trabalhos da casa, mantivemos o trabalho de irradiação e depois, logo mais adiante, os trabalhos mediúnicos, com um grupo extremamente reduzido, mas as palestras, se não me falha a memória, é a terceira semana, né? Acho que é a terceira semana, né, que nós estamos retomando ela, num novo modelo dentro dos protocolos que nos foram orientados. Mas eu pergunto para vocês, quem de nós, nesse tempo todo, manteve aquela mesma disciplina de estudos, de oração e de reflexão? Não se preocupe, só eu estou sendo filmado, então, levanta a mão, quem é que manteve a rotina espírita? Tá aí, ó, parabéns. Tá? E nós, dentro nós continuamos nos mantendo essa conexão com a nossa casa, com a doutrina? Isso foi possível? O convite aquele para ver a televisão, para tomar um chimarrão com o esposo ou a esposa, ou fazer uma ligação para aquele parente, para o filho que está longe, isso daqui a pouco não nos fez diminuir um pouco essa intensidade desse trabalho? E chegar ao ponto que algum dia a gente diz, hoje eu não estou bem. Uma das coisas mais equivocadas que nós fazemos, todos nós fazemos, a gente diz, hoje eu não vou na casa, eu não estou bem hoje. Mas é justamente o dia que tem que ir. Pessoal, vamos combinar uma coisa a partir de hoje. Toda vez que vocês estiverem bem, não venham. Vocês só venham quando estiverem mal. Tá? Porque se vocês estiverem bem, então simplesmente orem lá, agradeçam por tudo que vocês receberam. Eleve o pensamento ao nosso Pai e pronto. Se tiver mal, vem para cá. Vem para cá que a gente tenta dar um jeito. A gente não, eles tentam dar um jeito. Então, nesse questionamento, nós trouxemos então breves reflexões dos Espíritos. A primeira coisa, e eu preciso escutar de vocês, nós acreditamos em Deus? Nós espíritas? Nós acreditamos nas leis divinas? Nós acreditamos na justiça divina? Tá? Acreditamos na doutrina espírita? Para quem não está vendo, eles estão tudo respondendo que sim. Tá? Acreditamos nas obras da codificação Kardec e em outras transmitidas por médiuns sérios e comprometidos, tais como o Chico, Divaldo, o Raul Teixeira, a Sueli Schilber e outros. Vocês acreditam nisso também? Nós acreditamos na comunicação dos espíritos com a alma? O pessoal já deve estar trabalhando aqui no mediúnico. Acreditamos na reencarnação, de que passamos por diversas existências, pois o nosso espírito é imortal? Também
vocês acreditam nisso? Acreditamos que não poderemos evitar a realização da nossa reforma íntima para continuarmos evoluindo? Nós acreditamos que os maus comportamentos e pensamentos nos mantêm em uma frequência nociva, em contato direto com os irmãos em sofrimento e cegados pela ignorância e maldade? Nós acreditamos nisso também? Acreditamos que a caridade e o amor são a principal porta para o nosso progresso? Fica então um questionamento. Se tudo é verdade, por que ainda nós não mudamos? Que crença é essa? Que fé é essa que nós espíritas temos, que acreditamos em tudo isso e ainda não mudamos? O que está faltando? O que está faltando para nós? Realmente, para darmos aquele passo decidido à frente, na direção da nossa elevação moral. É muito complicado. É muito complicado. Uma vez lendo um artigo, não me recordo agora da fonte, mas ele dizia que justamente a dificuldade que nós temos quando encarnados é os estímulos externos que nós recebemos. É difícil a gente se manter harmonizado quando está com fome, né? É difícil se manter harmonizado quando está com frio, ou com muito calor, com dor de cabeça, até com unha encravada, dor de dente, tudo nos atrapalha. E outros sentimentos, tantos, também nos atrapalham, para nós nos manter equilibrados. E isso é que faz ser tão importante esse tempo que nós estamos aqui encarnados, porque o ganho que nós temos quando conseguimos melhorarmos aqui, quando encarnados, é muito mais rápido. É mais difícil, mas é mais rápido de acontecer. Então, é uma oportunidade que nós temos que ter, é um verdadeiro tesouro que nós recebemos, que é essa nossa vida agora, a nossa vida atual. Essa é a reencarnação mais importante de todas que nós já tivemos. É essa, a presente. O dia mais importante que nós tivemos dessa encarnação é o hoje. É o hoje. Se vocês têm interesse, curiosidade, assim como eu, de como é que vai ser amanhã, é simples. Olhem como está sendo hoje. O nosso hoje determina o nosso amanhã. Quem quer um bom amanhã, se preocupe com o hoje. Nós realmente procrastinamos as mudanças, tocamos lá para frente, isso aqui depois tem tempo, nós vamos melhorar. E eles dizem, mas não apareceu a oportunidade, mas a oportunidade do amanhã, ela depende do hoje. Bom, nós já não fomos consolados para essa mudança? A doutrina não é o nosso consolador? Jesus Cristo, a entidade mais perfeita que já esteve no nosso orbe terrestre e que nunca nos julgou, ele só nos deu o exemplo de como nós deveríamos proceder. A reencarnação, a doutrina espírita. Já não temos as ferramentas para iniciarmos nosso caminho de redenção e evolução? É difícil, mas nós não temos ajuda nisso? Claro que temos. A prece. A oração é uma das ferramentas, se não a ferramenta mais importante que tem para a nossa evolução espiritual. É o momento que nós nos comunicamos, que nós nos conectamos com a espiritualidade superior. É no momento em que realmente somos intuídos, é no momento que podemos abrir o nosso coração e falarmos com coragem aquilo que sentimos. Existem vários artigos, vários livros sobre a prece, e já diversos palestrantes muito mais competentes já estiveram aqui, nesse lugar, falando sobre a prece, sobre a qualidade da prece, a honestidade na prece, de nós realmente
temos o discernimento de pedir o que precisamos e não o que queremos. Muitas vezes a gente diz, eu oro, mas Deus não me escuta. Tudo que eu peço Ele não me dá. E aí daqui a pouco diz, mas o que tu está pedindo para Ele? Estou pedindo um carro novo, uma casa nova, quero casar, quero não sei o que. Tá, mas só um pouquinho. Será que é isso que você precisa ou é o que você quer? Desejo, necessidade. Duas coisas diferentes. É muito difícil. Sempre que nós pedimos ajuda, nós somos amparados, mas isso não quer dizer que o amparo venha da forma de como a gente quer. Ele vem da forma que a gente precisa, para nós melhorarmos. Evangelho no lar. Nós sabemos já, de cor e salteado, da importância que tem o Evangelho no lar. De nós temos a disciplina naquele dia e naquela hora, sempre, a gente fazemos o Evangelho no lar. Todo e qualquer depoimento que vocês lerem dentro da doutrina que fala sobre o Evangelho, ele ressalta a importância que tem disso para a família, para a vizinhança, enfim. Quem estuda ou simplesmente já leu as obras do André Luiz, vê a importância para a espiritualidade que trabalha no orbe terrestre, dentro da erraticidade, a importância que tem desses verdadeiros templos, que são as nossas casas no tempo que estamos fazendo o Evangelho. A água fluida. A água fluida está aqui. Cada um traz a sua garrafinha. Fluidificação, magnetização da água. É outra ferramenta que nós temos. Eu não vou nem olhar lá, mas eu tenho certeza que não tem a mesma quantidade de garrafas para a quantidade de pessoas que estão presentes. Nós não temos, a gente esquece. Aí quando a coisa está muito feia, a gente se lembra. Aí a gente quer trazer uma bombona de 5 litros para cá. Vamos fluir tudo agora. Não é na quantidade. É justamente naqueles momentos que se precisa e tal, da gente fazer. Nós temos essa ferramenta à nossa disposição. Alguém sabe qual é o preço da água fluida? Vocês não podem saber porque não custa nada. Então, pior ainda, é de graça. E a gente não usa. Trabalho nas casas espíritas ou instituições de amparo. A importância que tem de a gente trabalhar em prol das outras pessoas. Sempre o maior beneficiado somos nós mesmos. A gente sabe disso. Então, a importância da casa. No livro dos missionários, do André Luiz, é a segunda obra da cronologia, em um determinado capítulo, eu não me lembro, ele está dentro dos 46, 48, por ali, ele justamente, num dos diálogos e tal, vem a informação da importância que tem das pessoas irem às palestras. Por que disso? Porque nesse momento em que a casa está aberta, toda a espiritualidade está trabalhando, todos nós somos importantes. E ele faz uma ressalva muito interessante. Ele diz o seguinte: todos são importantes, mesmo os dorminhocos, os imprevidentes, que não cuidam dos seus pensamentos, que daqui a pouco estão sentados escutando o palestrante, mas daqui a pouco já lembram, vou chegar em casa, tenho que lavar a louça ainda, tenho que secar a roupa, e já se desconcentra totalmente da coisa. Todos eles ainda assim são importantes para os trabalhadores que estão aqui. Eles precisam do nosso magnetismo, sabe? Eles precisam disso. Então, muito obrigado por todos estarem aqui conosco, nos auxiliando. Estudos sistematizados da doutrina espírita. Quanto mais nós estudamos, mais claras as coisas ficam. Em ficando mais claro, aumenta obviamente nossa compreensão, mas o nosso comprometimento também, porque depois que nós sabemos que tal coisa nos faz bem, a partir do momento que nós não a fazemos, o que acontece? Ela nos faz mal pela nossa omissão, pelo sentimento disso. Os passos reparadores, que a casa oferece justamente para a harmonização.
Então, a nossa busca pela evolução moral e espiritual muitas vezes nos leva a equívocos e nos torna ainda mais devedores. Por isso, cuidado. As ferramentas que nós mostramos aqui para vocês, todas elas estão contempladas dentro da doutrina. Muitas vezes nós procuramos exacerbadamente fórmulas mágicas de atalhar as dificuldades, achando que nós com isso vamos ter uma vida mais fácil. Não existe atalhos na vida, porque tudo aquilo que nós precisamos passar é justamente para quê? Para nos edificar, para nos fortalecer. Por que aqueles filmes mais eletrizantes, né, de esportes, de concurso, competições e tal, é lá naquele último minuto, naquela força descomunal que a pessoa ganha? Por quê? Porque eles estão valorizando o esforço, e aquilo nos emociona, nós choramos, vibramos também. Então, é esse tipo de coisa que vai realmente nos dar o que nós chamamos da nossa musculatura moral. Nós vamos criando musculatura moral a partir do momento que nós enfrentamos as dificuldades e nós não cedemos àquelas inclinações do atalho, do desvio, né, do ilícito. Deixa eu dar um probleminha aqui, mas acho que já passou. Não passou. Passou. Deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para vocês. Não é continuidade, não. Ele trancou mesmo. Bom, vamos adiante. Quando nós nos damos conta, quando nós temos a compreensão que aquelas dificuldades que nós nos deparamos, elas realmente vêm para nos fortalecer, aonde nós vamos buscar a inspiração disso? É justamente dentro do nosso conhecimento da doutrina, dos exemplos, do exemplo do Cristo, né? Do exemplo de todos aqueles sacerdotes, né? Sejam dos apóstolos, tá? Sejam os médiuns que se apresentaram durante toda a história, sejam daqueles outros que não são espíritas, mas que trouxeram verdadeiros aprendizados, né, que em nada eles contradisseram a nossa doutrina. Vejam Gandhi, Buda, e assim outros tantos, todos regidos pela lei do amor, da caridade. Quando nós nos detemos de que realmente a nossa salvação está dentro dessa mudança, desse esforço de nós nos superarmos, tá? A única coisa que nós precisamos ter de realmente cuidado e a temer são os males que há em nós. Nós nos preocupamos muito com os males alheios, nós nos preocupamos muito, e agora? E se acontece isso? E se acontece aquilo? E se eu sou assaltado? E se entro na minha casa e roubo? E nós começamos a ter vários medos e ansiedades e vamos criando uma série de percalços para nós, para justificarmos muitas vezes aquilo que nós devemos fazer. Mas, em verdade, o que mais nós devemos temer são os males que estão dentro de nós. Todos nós temos em nós coisas boas e coisas ruins. Tá? As coisas boas, ótimo. As coisas más, nós não vamos conseguir simplesmente buscar elas de dentro de nós e tirarmos, expurgarmos as coisas más. Não. O mal que há em nós, nós temos que aprender a contê-lo. Como é que nós contemos o mal que está dentro de nós? Justamente pelo esclarecimento e pela constante disciplina
de contê-lo, até que vai chegar um determinado momento em que ele já não tem mais aquela ascendência sobre nós. Eu me refiro, por exemplo, aos vícios. Para quem algum dia já foi fumante e parou, sabe exatamente aquela dificuldade que basta dizer que vai parar de fumar para dar vontade de fumar. Né? Isso acontece conosco, né? O médico diz, olha, vocês vão fazer um tratamento, agora vão tomar remédio, 5 dias, não pode beber. Fazia 2 meses que ele não bebia nada, deu vontade de beber naquela hora, quando o médico diz. Né? Bom, é só 5 dias que precisa, nada mais, mas o médico está lá. Tá? Então, quando isso acontece conosco, tá? Imaginem, vou trazer um outro exemplo, acho que fica mais fácil para vocês. Nós estamos na frente de uma parede, aquelas paredes de azulejo. Se nós tivermos a 10 centímetros, a gente só vê um azulejo, não é verdade? Quando a gente começa a dar um passo para trás, a gente vê 10 azulejos, e quando chega no outro lado, a gente vê toda a parede de azulejos. Tá? Todos eles, quadradinho ali. O mal, no início, quando a gente ainda não se dá conta daquelas inclinações que nós temos, tá? Da avareza, da inveja e tal, nós estamos com o nosso nariz encostado na parede, nós só vemos aquilo. É só aquilo que eu ganhar dinheiro, que eu ganhar mais dinheiro do que o meu irmão, que o meu vizinho, que o meu pai, eu quero isso, eu quero mais aquele outro e tal. Quando a gente começa a caminhar para trás e ver os outros azulejos, nós vamos ver aqui, nós vamos vendo que existem outras coisas. E à medida que nós vamos para trás, cada vez ele se torna um pouco mais distante e ele fica, o quê? Junto, compartilhado com todos os outros. E isso aqui é um importante, que quando a gente consegue se entender e ver exatamente como a gente funciona, é o momento que a gente aprende a conviver conosco, com os nossos defeitos, e nos policiando e diminuindo essas inclinações, né, sobre determinados fatos. Tá? Em um determinado momento, a coisa mais importante é o que meus amigos vão dizer se eu não trocar de carro, não ter um carro novo todo ano. Né? Aí daqui a pouco, o que vão dizer disso? Daqui a pouco a gente, mas só um pouquinho, por que eu estou me preocupando com isso? Né? Qual é a importância real que isso aqui tem na minha vida? Eu estou vivendo a vida do outro, não estou vivendo a minha. Quando eu começo a me preocupar com o que aquele outro pensa, eu começo a viver a vida dele e não a minha. Então eu tenho que me dar conta que o importante é o que eu faço comigo. O dele é problema dele. Quantas vezes nós mantemos por anos e anos relações de rancor, de ódio por outras pessoas? Porque ele me prejudicou, porque ele me fez mal, e nós não conseguimos nos manter em cima disso. Mas o que é isso? Isso é uma demonstração de total domínio que o outro tem sobre você. Quando nós pautamos a nossa vida sempre pensando em mal ou querendo nos vingar de alguém, aquela pessoa se tornou o dono da nossa vida, porque ela pauta a nossa vida. Nós nos acordamos pensando nele, o que nós vamos fazer contra ele e tal, e com o medo do que ele pode fazer contra nós, e o que acontece? Ele pauta a nossa vida. Eu vi o Mário Sérgio Cortella uma vez, numa palestra dele, ele diz o seguinte, que o ódio é um veneno que a gente toma esperando que faça mal no outro. A gente toma o veneno e fica olhando para ele ali, assim, esperando para ver se ele vai ficar doente ou não. Tá? Assim é o ódio, assim aquela desejo de vingança, de coisas ruins. Então, nós temos que cuidar de não deixar, né, que esses sentimentos ruins assumam a pauta da nossa vida, porque nós não fazemos nada de bom vai nos acontecer enquanto nós deixamos esse tipo de sentimento predominar sobre nós. Vencida essa etapa, tá? O que eu estou fazendo? Eu não quero mais o mal de ninguém, mas e o que eu estou fazendo de bem para os outros?
Esse é um questionamento que nós espíritas temos que fazer o tempo todo. Muitas vezes a gente conversa com alguém e diz assim, eu estou com a minha consciência tranquila, eu todo mês, eu pego, vou lá, compro 2 cestas básicas e largo lá na Seara. Muito bem. Eu digo, que bom, muito obrigado. Com certeza nós temos várias famílias que precisam. Essas cestas são todas elas muito bem-vindas. Tá? Então, pelas famílias eu agradeço. Agora eu pergunto para você, isso é o que você podia dar? Foi o máximo que você podia dar? Você podia, de repente, dispor de mais 1 hora por semana para ajudar aqui no trabalho do brechó, né? Para ajudar naquelas oficinas que tem aqui, que algumas senhoras que elas vêm, fazem algum trabalho manual. Você tem condições de dedicar 1h30 para trabalhar na casa, para ajudar a organizar as palestras e tal? Quer dizer, então, assim, aquele que recebe, obviamente que é muito grato, mas dentro da nossa evolução, o que importa dentro da ajuda é que a gente dê aquilo que pode. Aquilo que pode. Eu não estou dizendo com isso, de forma alguma, nós queremos dizer que vocês tenham que dar aquilo que vocês precisam. Não, não é isso. Mas nós temos que ter um cuidado de não aviltar a ajuda como se fosse simplesmente uma mensalidade. Que a gente simplesmente, já fiz a minha parte, estou liberado, né? Bota na contabilidade lá, o Rui deu 2 cestas básicas para esse mês, a missão está cumprida. Não é assim que funciona. Nós precisamos praticar o bem sempre que possível. Aí me perguntou, mas só um pouquinho, vocês acham pouco 2 cestas básicas? Não é uma questão de quantidade, é uma questão de qualidade. Talvez tenha uma outra pessoa, né, que não tem condição financeira para dar 2 cestas básicas, mas que ora todos os dias por todos aqueles que ela se lembra que estão ali na casa, que ora pelos seus vizinhos, ora pelos parentes, ora pelos enfermos e tal. Talvez esse trabalho seja mais importante que aquelas 2 cestas básicas, que foram simplesmente entregues pela absolvição, né? E não pela caridade. Isso nós chamamos de caridade moral. Né? Então, a oração, né? A irradiação, o próprio Evangelho no lar, muitas vezes pode ser muito mais importante pela nossa família, né? Quantos filhos nós temos muitas vezes com alguns problemas, irmãos, pais. Então vejam que essa medida ela é de cada um. Né? Nós somos uns e indivisíveis, e essa medida, cada um de nós tem uma medida, cada um de nós tem um alcance, e é esse alcance que se espera, que a ajuda, que a entrega seja dentro dessa medida, na medida de cada um. A doutrina espírita nos ensina que dentro da nossa caminhada, o importante não é nós seremos julgados pela nossa consciência e pelo nosso Pai, não por aquilo que nós conseguimos, mas sim pelo esforço que nós fizemos em conseguir. E isso faz toda a diferença, porque é muito difícil que a gente possa, dentro de uma reencarnação, que é um período pequeno dentro da linha do tempo do plano espiritual, né, de termos mudanças realmente significativas. Todos nós temos a oportunidade, sim, de melhoras, mas são melhoras sutis que no somatório, sim, no somatório vai fazer a diferença. Tá? Mas então o importante hoje, quando nós dizemos o seguinte, e o que tu fizeste de bom? Nós vamos olhar o esforço que nós fizemos em ajudar todos aqueles. Tá? Então, é o esforço que nós fazemos em exercer as práticas do bom cristão. Tá? Isso é o que realmente nos importa. Tá? E não aquilo que nós conseguimos.
as conquistas. A conquista tem que ser a nossa melhor. As metas são estabelecidas só para dar um norte para nós. Temos que ter muito cuidado também, principalmente quando nós tivemos todo esse problema dessa pandemia. A pandemia nos trouxe uma grande provação. Uma grande provação. Ela está sendo uma grande provação. Porque nós tivemos, e por isso que inicialmente nós fizemos aqueles questionamentos de quem é que estava vinculado à casa ainda, que estava mantendo aquela sua rotina de orações, de estudo. Por que disso? Porque nós tivemos, talvez, a maior dificuldade que essa pandemia nos trouxe, a liberdade. A liberdade. Vejam, nós ficamos inicialmente nas nossas casas, ninguém nos via, por óbvio, ninguém nos cobrava, ninguém sabia se nós estávamos estudando, se nós estávamos lendo, o que nós estávamos fazendo, estávamos simplesmente jogando ao ócio. Alguns tomaram a iniciativa e foram já amparar aqueles outros que precisavam. Quantas pessoas de um dia para o outro perderam seus empregos, perderam a sua fonte de receita. Aqueles que vendiam no mercado informal simplesmente não tinham mais para quem vender, não tinham nem o que vender. E como é que comiam? Então, alguns já tomaram a iniciativa e foram ao encontro deles, outros continuaram as suas preces, continuaram tentando trabalhar, enfim, cada pessoa reagiu de uma forma, mas elas foram livres para tomarem essas iniciativas. E aí fica aquela pergunta, como é que cada um reagiu? Nós temos algumas pessoas hoje ainda, que desde março se mantêm afastadas de tudo. E essas pessoas estão afastadas com medo de morrer? Será que é isso? A gente deixa de viver com medo de morrer. É uma coisa complicada. Óbvio que nós não estamos agora estimulando as pessoas, se esqueça esse negócio de Covid e vão tocar a vida normalmente. Não, não é isso. Existe sim a necessidade de um distanciamento responsável. Existe a necessidade de ter esse cuidado conosco e para com todos. Mas existe também uma vida a ser vivida. E esse processo todo que está acontecendo conosco nos mudou e mudou a forma de fazer as coisas. A vida é a mesma, a forma de viver é que mudou e uma boa parte dela não vai voltar mais a ser como era antes. Tá? As coisas mudaram de uma forma muito rápida. E se nós começarmos a olhar, alguns anos atrás, isso tudo já tinha sido nos avisado. Não é que teve premonição de que vai vir uma pandemia, não é isso. Mas já havia sido nos avisado que o processo de evolução da humanidade ia ser acelerado. Por quê? Porque nós estamos justamente nesse momento de transição, no mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. E esse processo está sendo apressado. Então, o nosso tempo aqui, ele começa a ficar curto pelas coisas que nós sabemos que temos que nos melhorar. E querem saber de uma coisa boa e de uma coisa ruim sobre isso? Nós já aprendemos como fazer. Isso é bom porque nós sabemos o que fazer. E o ruim porque não estamos fazendo. Termina-se o argumento, a desculpa do porquê não mudar. Como nós passamos anteriormente. Está lá as ferramentas. Nós temos as ferramentas. Nós temos o embasamento, a bússola moral, lá no Evangelho, os esclarecimentos dos livros dos Espíritos. Então, irmãos, o tempo está passando. O tempo está passando. O maior arrependimento que se pode ter é o arrependimento da omissão. Da omissão. Estudando uma vez sobre a responsabilidade
do espírita, né? No trabalho, numa casa espírita. E quando nós tratamos na causa e consequência, uma das piores coisas que pode acontecer para nós é a responsabilização por aquilo que deixamos de fazer. Imagine, num hospital, aquele médico que em determinado momento chegou assim, hoje eu não estou meio cansado, não estou bom, vou ligar para eles, não vou ir trabalhar. E casualmente, chega um paciente com algum mal que só ele daquele grupo teria condições de determinar o diagnóstico da coisa. E porque ele não estava lá, o tratamento não foi aquele, não foi o adequado. A responsabilidade. Nós temos que ter um cuidado, porque aquilo que nós damos causa, a grande maioria daquilo que nós damos causa, nós sequer percebemos. Nós sequer percebemos. Nós não temos a visão da repercussão que tem determinada atitude nossa aqui, ali na frente. Mas todos nós vivemos em cadeia. Todos nós vivemos conectados um com os outros. E essa conexão, em função dessa conexão, nós interferimos na vida de todos. Tivemos uma oportunidade que nós tratamos justamente sobre o tema da materialização do pensamento. E justamente aquilo que nós pensamos de bom e aquilo que nós pensamos de ruim, nós vamos, de uma certa forma, interceder, vamos modificar, vamos influenciar na vida das outras pessoas. Ou a gente não fica meio para baixo quando chega com um irmão que só fala de problema, só fala de problema. Qual é a pior coisa que a gente pode fazer com a avó? É chegar e não perguntar como é que ela está, né? Porque ela não pode se queixar, né? A gente pergunta, vó, como é que tá? Meu filho, dói aqui, dói ali e tal. Então, se a gente não perguntar para a avó, é uma maldade não perguntar para a avó o que ela está sentindo, né? Como é que foi o dia dela, tá? Mas e o que acontece? A gente, quando não leva isso na brincadeira, mas tem aquelas pessoas que estão sempre se queixando da vida, parece que a gente sai carregado, né? Pesado de falar com ele. O que é isso, pessoal? É a influência justamente do pensamento que se tem. Então, nós temos que ter esse cuidado, tá? O cuidado da vigilância daquilo que pensamos e tal. Se nós queremos fazermos a nossa reforma, melhorarmos, nós não temos como. Não se planta uma hortaliça na terra seca. O solo tem que estar apropriado, né, para que germine aquela semente. É a mesma coisa. Nós precisamos preparar o nosso solo. Nós precisamos preparar o campo da onde vai sair a nossa subsistência. Nós precisamos, então, semear coisas boas, nos cuidarmos. Nós não vamos conseguir simplesmente levantarmos das cadeiras, depois de uma conversa, de uma reflexão, e simplesmente dizer, mudei, a partir de hoje eu não faço mais isso, não faço mais aquilo. Nós não vamos conseguir, porque não é assim que funciona. As modificações são pequenas, são constantes. E muitas vezes elas se consolidam em várias reencarnações depois. Mas isso precisa ser começado. Isso precisa se buscar. Tá? E isso começa justamente com a censura às coisas ruins. Com o nosso comprometimento em fazermos coisas boas. Uma das coisas que temos dito em todas as oportunidades, o início da nossa reforma íntima deve começar pela gentileza. Porque a gentileza talvez seja uma das coisas mais fáceis de fazer. Porque não querer mal, isso é complicado. Isso é complicado. Todos nós temos uns gatilhos que abrem a caixinha de maldade. Tá? Mas a gentileza, ser gentil, ser educado, é uma coisa mais fácil de ser. Diminuímos a velocidade e pararmos o carro para alguém atravessar na faixa de segurança, educação e gentileza. Quem de nós não gosta quando chega numa faixa de segurança que o carro para para passar? Todo mundo gosta, né? Como também todo mundo se incomoda se chega na faixa e ninguém para.
Né? De repente a gente pergunta, pô, ninguém vai parar? Né? Então, gentileza, aquele do carro, deixa o carro passar, vamos para frente. Tá? Do banco, quando chega alguém, que daqui a pouco a gente vê que está com um problema de locomoção, ou seja pela idade, enfim, de se levantar e oferecer o lugar. Então, são coisas pequenas, mas que vão mudando aquela atmosfera que nós vivemos e vai criando um clima mais adequado para a gente ir para os próximos passos. Então, isso é uma prática que nós deveríamos fazer sempre. Sempre. Nós temos um conhecido que sempre quando ele começa a sua prece, ele começa assim: obrigado, meu Pai, por ter acordado e ter conseguido levantar sozinho. Nós não valorizamos isso, porque nós passamos por isso ainda. Todos nós acordamos, saltamos da cama, vamos lá, escovamos os dentes, então vamos fazer o café, e a vida começou. O dia só termina depois lá, 10, 11 horas da noite. Né? Mas e aquele que acordou às 4 e fica até às 7 esperando alguém ajudar ele para sair da cama, para ir no banheiro, para fazer a sua higiene pessoal, para se alimentar? Né? Olha a dificuldade. E nós não estamos passando por nada disso. E a gratidão, onde é que ficou? Vejam, então, de manhã, quando nós acordamos, nós temos o primeiro grande incentivo para sermos gentis, para sermos gratos durante todo o dia. É o fato de estarmos encarnados ainda, de termos levantado sozinho, de termos feito a nossa higiene, nos alimentado, estamos indo para um trabalho. O que mais nós poderíamos querer para seguirmos o nosso caminho da nossa evolução moral? Mais nada. E nós conseguimos sabotar o dia todo essas sensações boas, criando justificativas e dificuldades. Que eu não gosto do meu chefe, porque o trabalho está uma droga, o mercado não sei mais o que, tudo, o carro está batendo, estragou a geladeira, enfim. E a gente vai minando ao ponto de chegar no final do dia cansado, esquecido dessas bênçãos, reclamando. E o nosso Pai não se incomoda e no outro dia de manhã Ele nos dá tudo de novo. E infelizmente a gente faz tudo de novo, sem se dar conta. Quando a gente tem essa conversa, quando a gente prepara esse tipo de assunto, a gente sempre no final fica envergonhado, sabe? A gente fica envergonhado. Nossa, como eu sou ingrato, tá? Como é que eu posso fazer isso? E o interessante é que a durabilidade disso é menos de 24 horas. Em menos de 24 horas a gente já perdeu a vergonha e está fazendo de novo as mesmas coisas. É verdade ou não é? Ou é só acontece comigo isso? Né? Então é terrível a reincidência, né? A reincidência, eu acho que se nós tivéssemos a força de vontade para fazer coisas boas, que a gente tem para fazer as coisas ruins, todo mundo já tinha virado santo. Né? Então, vamos lá espíritas, vamos lá cristãos, não vamos perder de vista a necessidade que nós temos de nos melhorar. Tá? Vamos lá, vamos reacender a nossa fé. Vamos seguir aquela cartilha da prece, do Evangelho do Lar, da água fluida, dos passes, das palestras, atendimento fraterno. Tá? Aqueles que já podem trabalhar na casa, de virem, se predisporem de fazerem. Nós precisamos estar bem acompanhados de amizades, dos nossos mentores, nos nossos pensamentos, bem acompanhados do nosso coração. Criar um clima, uma atmosfera que seja realmente favorável para as nossas mudanças. Infelizmente, nós só começamos a realmente ser gratos pelo que temos quando nos deparamos com
uma situação em que tudo isso pode estar se terminando. Geralmente, aqueles já de uma idade mais avançada, ou que se deparam com algum tipo de doença grave, que põe em risco a sua encarnação, é que começam então a questionar a verdadeira importância da vida, da bênção, da saúde, da autonomia, de poder fazer aquilo que se quer. Né? Então, vamos aproveitar isso aqui agora. Não vamos deixar isso terminar para tentar então retomarmos a coisa. Nós, pela misericórdia divina, sempre teremos uma segunda oportunidade. Agora, nem por isso a segunda oportunidade vai ser menos difícil do que foi essa primeira. Porque toda vez que nós abrimos mão do tempo que temos para melhorar com outras coisas menos importantes, a próxima oportunidade ela vai ser mais difícil, porque nós estamos assumindo uma dívida aqui e não um mérito. Que todos nós possamos refletir sobre isso, sobre a nossa vida, sobre a necessidade que temos de melhorar. E vamos pedir então ao nosso Pai que nos ajude, que nos dê a força necessária, que nos dê o caminho, a clareza que precisamos de tomar realmente as rédeas da nossa vida e não abrirmos mão da nossa evolução espiritual. Pois cremos que o arrependimento que teremos depois pelo desperdício desse tempo, num tempo tão precioso, num mundo que tantas pessoas precisam de ajuda, e nós aqui, todos saudáveis, orientados, repletos de vida, que nós possamos sim ser uma ferramenta do nosso Pai, no oferecimento do amor, da caridade, para o nosso próprio bem também. Que assim seja. Todos regressem